A palavra que fecunda a vida. Reflexão para o 15º domingo do tempo comum. No Evangelho de Mateus, o capítulo 13 inaugura o chamado Discurso das Parábolas. Contudo, a chave de leitura desse discurso encontra-se nos capítulos 11 e 12, nos quais Jesus manifesta claramente sua prática libertadora. Em Mateus, capítulo 11, versículo 5, ele apresenta o horizonte do reino de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Quando existe uma grande multidão em torno de Jesus, ela traz consigo toda uma expectativa despertada por esse anúncio. O povo empobrecido busca esperança e libertação, enquanto as estruturas políticas e religiosas, incomodadas com a justiça do reino, já conspiram para tirar-lhe a vida. É nesse contexto de tensão que Jesus ensina por meio das parábolas. Sua linguagem nasce do cotidiano, da experiência do povo, dos campos, das sementes e da terra. É uma pedagogia que revela os mistérios do reino aos pequenos e interpela aqueles que insistem em fechar o coração à ação de Deus. O protagonista da parábola não é propriamente o solo, mas o semeador. Ele semeia abundantemente, sem fazer distinção entre os terrenos. A generosidade da semeadura revela a superabundância do amor de Deus, que não desiste da humanidade e continua oferecendo sua palavra, mesmo onde aparentemente não há esperança. Antes de ser uma reflexão sobre os diferentes tipos de terreno, a parábola revela, sobretudo, a misericórdia de Deus, que sempre acredita na possibilidade de um novo começo. A conhecida parábola do semeador não é uma metáfora abstrata. Ela nasce da dura realidade dos camponeses da Palestina do primeiro século. Muitas famílias haviam perdido suas terras, tornando-se dependentes de grandes proprietários ou obrigadas a sobreviver em áreas pouco férteis, às margens dos caminhos, entre pedras e espinhos. Ao apresentar os diferentes tipos de solo, Jesus não descreve apenas diferentes atitudes diante da palavra, mas revela uma sociedade marcada pela exclusão, pela concentração da riqueza e pela insensibilidade diante do sofrimento humano. Aqueles que deveriam cuidar do povo olham, mas não veem. Ouvem, mas não escutam. Tornam-se incapazes de reconhecer a presença de Deus na vida dos pobres e de acolher o projeto libertador do reino. Também hoje encontramos muitos solos endurecidos. São estruturas sociais que negam direitos, descartam vidas e transformam pessoas em números. A palavra de Deus continua lançada com generosidade, mas encontra obstáculos produzidos pelo egoísmo, pela desigualdade e pela indiferença. Essa falta de cuidado não atinge apenas as pessoas, mas toda a criação. São Paulo afirma que a criação inteira geme e sofre as dores do parto até o presente. O gemido da terra une-se ao clamor dos pobres, revelando que toda a criação espera pela plena manifestação do reino de Deus. O gemido da criação é também o gemido das mães que choram seus filhos, dos migrantes que buscam um lugar para viver, dos povos indígenas que defendem seus territórios, das famílias sem moradia, das vítimas da violência e de toda pessoa cuja dignidade foi ferida. São Paulo nos recorda que Deus escuta esse clamor
e faz dele a esperança de uma nova criação. O saudoso Papa Francisco recordou, ao longo de seu pontificado, que não é possível separar o cuidado das pessoas do cuidado da criação. A cultura do descarte fere simultaneamente os mais vulneráveis e a casa comum. O sofrimento dos pobres, a devastação ambiental, as guerras, a fome e as migrações forçadas revelam que o pecado continua produzindo solos áridos, incapazes de gerar vida. O Papa Leão XIV, na encíclica Magnificat Humanitas, reafirma que toda ação humana deve colocar a dignidade da pessoa no centro. Nenhum progresso tecnológico, econômico ou político pode justificar a perda da dignidade humana, nem obscurecer o valor sagrado de cada pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Esse ensinamento dialoga profundamente com a esperança anunciada por Paulo. Toda a criação aguarda uma humanidade reconciliada com Deus, consigo mesma, com os irmãos e com toda a obra da criação. Ao explicar a parábola aos discípulos, Jesus oferece também um diagnóstico para o nosso tempo. À beira do caminho encontram-se corações endurecidos pelo egoísmo, pela mentira, pela violência e pela incapacidade de reconhecer a outra, o outro como irmã e irmão. A palavra sequer encontra espaço para germinar. No terreno pedregoso está a fé superficial, marcada pelo entusiasmo passageiro. Celebra-se com alegria, mas desiste-se quando o Evangelho exige perseverança, compromisso e conversão. Entre os espinhos aparecem as preocupações excessivas com o dinheiro, o consumismo, a busca desenfreada pelo poder, pelo prestígio e pelo sucesso. Essas sarças continuam sufocando a palavra e impedindo que ela produza frutos de justiça, fraternidade e solidariedade. A parábola permanece extremamente atual. Ela nos convida a perguntar não apenas que tipo de solo somos individualmente, mas também que tipo de sociedade estamos construindo. Nossas comunidades favorecem o florescimento da palavra? Nossas escolhas políticas, econômicas e sociais produzem vida ou aprofundam as desigualdades? Apesar dos terrenos difíceis, a esperança nunca desaparece. A força da palavra de Deus é maior do que toda resistência humana. O profeta Isaías nos enche de confiança. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam antes de regar a terra, fazendo-a germinar e produzir fruto, assim acontece com a palavra que sai de minha boca. Ela não voltará para mim sem produzir o seu efeito. A eficácia da palavra não depende apenas da capacidade humana. Ela é dom, graça e iniciativa de Deus. Mesmo quando parece sufocada pelas injustiças ou esquecidas em meio às crises do mundo, continua fecundando a história por meio de homens e mulheres que vivem o Evangelho no cotidiano. Cada gesto de solidariedade, cada defesa da vida, cada compromisso com a justiça e cada comunidade que acolhe os pobres tornam-se sinais concretos de que a semente continua produzindo frutos. A semente generosa que produz frutos abundantes nasce do amor infinito do coração de Jesus, como nos ensinou o saudoso Papa Francisco na Dilexit Nos. É do coração aberto e traspassado de Cristo que brota o amor capaz de curar nossas feridas, restaurar nossa humanidade e renovar nosso compromisso com os irmãos e irmãs. Essa experiência do amor de Deus conduz inevitavelmente ao compromisso com os mais vulneráveis. O Papa Leão XIV, na exortação apostólica Dilexit Te, recorda que o amor recebido de Cristo se transforma em serviço, especialmente junto aos pobres, aos sofredores
e a todos aqueles e aquelas cuja dignidade é diariamente ferida. A autenticidade da fé manifesta-se na capacidade de cuidar, acolher, servir e construir comunhão. Ser terra boa significa deixar que esse amor transforme profundamente a existência. Significa remover as pedras do egoísmo, arrancar os espinhos da indiferença e cultivar relações marcadas pela misericórdia, pela justiça e pela fraternidade. A parábola termina olhando para a terra boa, não porque ela seja perfeita, mas porque acolhe a palavra e permite que Deus realize sua obra. Também nós somos chamados a ser terra fecunda. Em tempos marcados pela indiferença, pela violência e pela fragmentação das relações humanas, o discípulo missionário continua acreditando que a última palavra não pertence ao mal, mas ao reino de Deus. É tempo de semear com esperança. É tempo de cuidar da vida com ternura. É tempo de defender a dignidade humana, promover a justiça, preservar a casa comum e testemunhar, por meio de gestos concretos de fraternidade, que o Evangelho continua produzindo frutos de paz, solidariedade e esperança. Deus de amor e de ternura, abri nossa mente e nosso coração para acolher a vossa palavra. Tornai-nos terra boa, capaz de remover as pedras do egoísmo, arrancar os espinhos da indiferença e cultivar os frutos da justiça e da paz. Que, fortalecidos pelo amor do coração de Cristo, sejamos presença solidária junto aos pobres, promotores da dignidade humana, cuidadoras da criação que geme esperando a redenção. Fazei de nossas comunidades sinais vivos do reino, para que a esperança continue germinando em nosso mundo.